Atenção, futuros defensores e defensoras federais, começando o nosso briefing de missão. O objetivo? Dominar os pontos mais táticos de direito processual penal para o concurso da DPU. O que a gente vai ver aqui é pura inteligência estratégica e ela é fundamental para a sua aprovação. E olha que fique bem claro desde já, a aprovação de cada um de vocês é a nossa missão. Esse material foi todo pensado para ser um equipamento tático, para dar as ferramentas certas para neutralizar qualquer questão que a banca jogar na sua frente. O sucesso de um futuro defensor é o nosso objetivo final. Certo, então vamos ao briefing da jornada. Nossa análise vai passar por 4 áreas que são críticas. Primeiro, os princípios gerais, que são a base de tudo. Depois, a aplicação da lei processual, que é o nosso campo de batalha. Em seguida, os sujeitos processuais, ou seja, quem são os operadores do sistema. E, por fim, o inquérito policial, que é aquela fase inicial de reconhecimento. Vamos começar pela fundação de toda a operação, os princípios. Pense neles como se fosse um sistema operacional, sabe? É o código de honra que comanda cada ação dentro do processo penal. Ignorar isso aqui é um erro tático que pode ser fatal. E o princípio mestre, a espinha dorsal de todo o nosso sistema, é o sistema acusatório. Ele é bem simples na sua essência. Ele separa de forma muito clara os papéis de cada um. De um lado, tem quem acusa, do outro, quem defende, e no meio, de forma totalmente imparcial, quem julga. Essa estrutura, que foi adotada de vez pela Lei 13.964 de 2019, o famoso pacote anticrime, é um tema quentíssimo nas provas. Olha só o que a própria lei diz. O artigo 3º-A do Código de Processo Penal não deixa dúvida. É vedado, é proibido ao juiz começar uma investigação por conta própria ou tomar o lugar do órgão de acusação. Para a Defensoria Pública, o que isso significa na prática? Significa que qualquer ato do juiz que invada o campo da acusação, por exemplo, determinar uma diligência que ninguém pediu, pode e deve ser anulado. Essa separação é uma das principais ferramentas de argumentação da defesa. Agora que a gente já entendeu a filosofia do sistema, está na hora de definir o campo de batalha. Dominar as regras de engajamento é saber exatamente quando e onde a lei processual penal vai ser aplicada. No tempo, a regra de ouro é tempus regit actum. O tempo rege o ato. Isso quer dizer que uma lei processual penal nova tem aplicação imediata. Ela entra em vigor e já começa a valer para todos os processos que estão rolando. E aqui, muita atenção. Isso é diferente do direito penal material, que não pode retroagir para prejudicar o réu. Essa confusão é uma armadilha clássica de prova, não caia nela. E um detalhe, os atos que já foram praticados com a lei antiga continuam válidos, ok? Já no espaço, a regra geral é a da territorialidade, ou seja, a lei brasileira se aplica aos crimes que acontecem aqui no nosso território. Mas para um defensor público federal, o mais importante são as exceções. A extraterritorialidade é o que permite que a nossa lei alcance crimes lá no exterior em algumas situações bem específicas, como crimes contra a administração pública cometidos por quem está a serviço do Brasil. Foco total nisso aqui. E aqui, um alerta tático importante. A aplicação da lei em relação às pessoas não é absoluta. Existem alguns escudos que a gente chama de imunidades. Diplomatas, parlamentares, o presidente da República. Todos eles têm regras processuais especiais. Conhecer essas prerrogativas não é só um detalhe, não. É o que define a competência e todo o procedimento que vai ser seguido. Bom, com os princípios e as regras do campo de batalha bem definidos, chegou a hora de conhecer os competidores, os operadores do sistema. Cada um tem o seu papel, os seus poderes e, o que é mais importante para a defesa, as suas limitações. O primeiro deles é o juiz. Pense nele como o árbitro do jogo. E a palavra-chave aqui é uma só: imparcial. No sistema acusatório, ele não é um jogador. Ele não participa da investigação, não sai correndo atrás de prova. A função dele é garantir que as regras sejam cumpridas e decidir com base no que foi apresentado pelas partes. Simples assim. E aqui temos uma das maiores inovações e um tema que com certeza vai ser cobrado na prova: o juiz das garantias. Mesmo que a eficácia dele esteja suspensa pela STF, é fundamental entender qual é o papel dele. Ele atua lá na fase de investigação, para controlar a legalidade e proteger os direitos fundamentais de quem está sendo investigado. É ele quem autoriza buscas, prisões, quebras de sigilo. Ele funciona como um verdadeiro guardião contra os abusos do Estado. Então, de um lado do campo, a gente tem a acusação, que é liderada pelo Ministério Público, o titular da ação penal pública, do outro, o acusado e seu defensor. O processo é exatamente esse embate. E para a Defensoria Pública, a missão é clara: garantir o equilíbrio desse jogo.
assegurando a ampla defesa, o contraditório e, principalmente, o acesso total a todos os elementos de prova que já foram produzidos. Então, o ponto crucial é este aqui, ó. A súmula vinculante 14 do STF não é só uma recomendação, é uma ordem. É a ferramenta que permite que a defesa atue desde o primeiríssimo momento, conhecendo as provas que já estão no processo, para poder contestar e construir a melhor estratégia possível. É fundamental dominar essa súmula, ela é uma aliada poderosíssima da defesa. Com todos os operadores em suas posições, a gente mergulha agora na primeira fase prática, o inquérito policial. É importante ver o inquérito como uma operação tática de coleta de inteligência, onde se buscam informações para decidir se a batalha principal, que é o processo, deve ou não começar. A definição formal do inquérito é essa: um procedimento administrativo que acontece antes do processo, para apurar se o crime existiu e quem possivelmente o cometeu. Mas vamos memorizar as palavras-chave. Ele é administrativo, inquisitorial, escrito e, muita atenção aqui, ele é dispensável. O Ministério Público pode muito bem oferecer a denúncia com base em outras peças de informação, sem precisar do inquérito. Detalhando um pouco mais essas características, ele é inquisitivo, porque não tem aquele contraditório pleno que a gente vê na fase do processo. Ele é sigiloso, mas esse sigilo não vale para o advogado ou defensor em relação aos atos que já estão documentados, lembra da súmula vinculante 14? E claro, ele é oficial, conduzido por um órgão do Estado. Agora, atenção máxima: prazos. Isso despenca em prova. Se o investigado estiver preso, o prazo para a conclusão do inquérito policial na Justiça Federal é de 10 dias. Grave esse número, ele é absolutamente crítico. A contagem desse prazo pode significar a liberdade de uma pessoa. Mas, e no cenário contrário? E se o investigado estiver respondendo em liberdade? Aí a regra muda completamente. Esse é um ponto clássico para testar a atenção em provas. Qual será o prazo nesse caso? Com o investigado solto, o prazo salta para 30 dias. E tem uma diferença crucial aqui. Diferente do prazo com o réu preso, este prazo pode ser prorrogado pela autoridade judicial se for necessário. Dominar essa diferença entre 10 e 30 dias é obrigatório, viu? Alerta futuro defensor, radar da banca ligado, onde eles vão tentar pegar os candidatos, em 2 pontos bem quentes. Primeiro, a validade de investigações que começam com uma denúncia anônima. O STF já disse que precisa de diligências preliminares para verificar a informação. E segundo, o uso de prova emprestada de outros processos. Ela só é válida se tiver sido produzida com respeito ao contraditório. Cuidado com isso. Chegamos ao final do nosso briefing. Agora é a hora de consolidar toda a inteligência que a gente adquiriu, os pontos-chave que vão garantir aquela vantagem estratégica na hora da prova. Missão cumprida por hoje. Se for para levar 4 informações deste nosso encontro, que sejam estas. Primeiro, no sistema acusatório, o juiz é árbitro, ele não investiga. Segundo, tempus regitactum, a lei processual se aplica imediatamente. Terceiro, a súmula vinculante 14 é a garantia de acesso aos autos. E quarto, os prazos do inquérito. 10 dias para o investigado preso, 30 para o solto. Esse conhecimento é a sua munição. Use com precisão. E para a gente encerrar, fica um agradecimento. A análise deste tópico foi uma sugestão do perfil @o_concurseiro-de-fé, uma comunidade que tem essa missão de apoiar quem está nessa jornada com materiais gratuitos e de qualidade. As fontes que a gente consultou para essa missão foram diversas plataformas de estudo especializadas. Agora é manter o foco. A aprovação é uma questão de estratégia e persistência. Missão encerrada.